Há 50 anos, 5 homens foram presos por invadirem um escritório na capital dos Estados Unidos, Washington. O que pareceu ser um caso de polícia levou a uma investigação jornalística que marcou a história americana, que levou à renúncia do então presidente Richard Nixon. 50 anos do escândalo Watergate. E o editor internacional Marcelo Favalli já está aqui no estúdio para relembrar a sequência dos episódios que começaram no dia 17 de junho de 1972. Favalli já era nascido e cobriu o Watergate. De perto. Então, eu lembro de cabeça. Vamos lá. Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todo mundo que nos assiste. Eu preparei uma arte aqui que começa desse lado aí, da esquerda para a direita na tela. Vamos lá. Como você falou, 5 homens invadiram aqui o Watergate. O caso ganhou esse nome porque era um condomínio com escritórios, residências, um hotel ali. E aqui dentro, uma dessas janelinhas, era o quê? Era o Comitê Democrata na capital, Washington. E nós estamos falando em 72 da campanha de ano de reeleição, que levou, inclusive, à reeleição de Richard Nixon. Entre 5 homens, Márcio, existiam ex-integrantes do FBI e da CIA, que sabiam muito bem como plantar escutas telefônicas e deixar microfones no ambiente, porque os republicanos queriam saber aí segredos da campanha do rival de Richard Nixon. Era espionagem mesmo. Exato, nua e crua. Isso leva à segunda etapa aqui dessa arte de uma importante investigação jornalística do The Washington Post, liderada por 2 personagens que são lembrados até hoje, os repórteres Bob Woodward e Carl Bernstein, que encontraram aqui, eles passaram a cobrir isso no The Washington Post, mas tiveram uma ajuda fundamental, o Bob Woodward e o Carl Bernstein, do Garganta Profunda. Levou-se anos para saber que se tratava, então, de uma fonte chamada Mark Felt. Eles prometeram só revelar o nome dessa fonte anônima depois que a fonte tivesse morta, que aconteceu mais recentemente. Bom, e aí o Garganta Profunda deu aos jornalistas algumas pistas, e entre elas uma frase que entrou para a história. Porque esse caso já foi retratado no cinema, em livros e até no nosso estudo do jornalismo investigativo. Follow the money. Por quê? Porque tinha um cheque. Um desses 5 membros ganhou $25 mil para fazer serviço de espionagem dos republicanos para com os democratas. E eles foram seguindo onde foi depositado, quem sacou esse cheque de $25 mil e levaram a algumas pessoas. Então, esse caso ganhou aí as manchetes de outros jornais, levou a um escândalo que teve, então, de ser investigado por uma CPI no Senado dos Estados Unidos. E aí, um advogado da Casa Branca admitiu: é verdade, houve uma espionagem. E aí, isso significa que todo o jogo democrático, limpo, foi por água abaixo. Havia aí um processo não muito honesto na disputa entre os republicanos e os democratas. Quando a gente chega, então, à última etapa desse processo, depois da admissão de um advogado da Casa Branca, 6 assessores da Casa Branca, 6 funcionários, acabam sendo presos. E aí, a presença de Richard Nixon como presidente dos Estados Unidos passou a ser insustentável e pouco tempo depois, a gente está falando ali de julho, em agosto, no dia 8 de agosto de 1972, ele renuncia e até hoje é o único presidente dos Estados Unidos a renunciar enquanto estava no mandato. Era exatamente isso que eu ia falar. Se fosse aberto um processo de impeachment, talvez não fosse tão rápido assim. Mas como a investigação foi dos jornalistas, a investigação feita pelos jornalistas foi tão eficiente e, claro, graças muito às informações passadas pelo Garganta Profunda, eles conseguiram chegar numa informação, numa notícia que não tinha como escapar. E o Nixon não tinha saída senão renunciar. E aí houve uma CPI, uma oitiva no Senado, e acabou-se, inclusive, havendo confirmações dessas informações dadas pela imprensa. Acabou sobrando por Richard Nixon. É muito bom relembrar isso e, como a gente falou na abertura do jornal, é muito bom aprender com a história e perceber que o trabalho jornalístico pode ser fundamental para manter a política limpa. Obrigado, Marcelo Favalli.